Olá, caríssimas, olá, caríssimos. É com satisfação que eu retorno aqui. Eu sou o professor Túlio Augustus, de Sociologia, e eu quero falar hoje sobre indústria cultural e cultura de massa. Um tópico aí muito recorrente entre nós e que pode ser abordado por vários vieses, né? É um assunto meio interdisciplinar. A gente pode abordar tanto pela perspectiva filosófica, quanto pela perspectiva sociológica, ou mesmo pelo viés da geografia humana, da história. É um assunto muito recorrente, né? Das redações de vestibular aos tratados filosóficos de peso. Muita gente, inclusive, se deu bem na redação do Enem em 2019 ao abordar esse assunto e ao inseri-lo ali na pauta. Pois bem, antes de tratar disso, a gente precisa diferenciar três conceitos básicos que são sempre apresentados em conjunto, mas que não são exatamente a mesma coisa. São eles: indústria cultural, cultura de massa e meios de comunicação de massa. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que a indústria cultural ela surge a partir da criação dos tipos gráficos ali com a revolução do Gutenberg no século XV. Mas ela só se estabelece, de fato, com o surgimento dos primeiros jornais. A cultura de massa, por sua vez, ela se beneficia do surgimento dos jornais e ela se dá através da difusão dos folhetins, dos romances de folhetim, né, que eram oferecidos ao público de maneira periódica. Muitos dos romances, inclusive, dos clássicos da literatura brasileira ou mundial, foram apresentados ao público pela primeira vez dessa forma, né? A reprodução dos cartazes em larga escala também dá um outro tratamento à pintura. E, por fim, o teatro de revista também ajuda a compor essa cultura de massa que a gente pode dizer que só está, de fato, completa e estabelecida junto com a indústria cultural na segunda metade do século XIX. E dois elementos são chave aí para o surgimento da indústria cultural e da cultura de massa. Esses dois elementos são economia de mercado e sociedade de consumo. Ou seja, dois elementos definidores do capitalismo, em última instância, e sem os quais, na verdade, a sociedade contemporânea, tal qual nós a conhecemos, não existiria, né? Bom, um outro ponto importante é a gente definir o que é a indústria cultural. Basicamente, a indústria cultural é a submissão dos bens culturais à lógica industrial reprodutiva típica da indústria. Isto é, você transformar bens culturais em objetos de consumo, em mercadorias a serem reproduzidas em grande escala, isto é, com a escala industrial. Isso é bastante próprio do capitalismo, portanto, não apenas relativo a bens culturais, mas relativo a todos os assuntos, não é? Sempre que se fala desse tema de indústria cultural, de cultura de massa, há também uma tentativa de diferenciar os bens culturais como sendo típicos ou exclusivos de um determinado nicho, de uma determinada classe social, como sendo restritos a um determinado grupo ou não. Essa é uma definição ou um exercício muito capcioso e muito perigoso, porque isso sempre é bastante relativo, a depender do contexto histórico, a depender do contexto social, né? Se a gente pegar as nossas novelas aqui no caso do Brasil, hoje elas estão com uma importância bastante reduzida, mas já tiveram um impacto muito maior na sociedade e impactavam tanto nas classes mais populares quanto na elite, né? E elite intelectual, inclusive, não apenas a elite financeira. O exemplo mais clássico, no entanto, provavelmente é o do jazz, que teve uma origem nas favelas negras, nos bordéis ali, sobretudo de New Orleans, né? Mas que hoje está muito mais associado à erudição e ocupa um espaço muito semelhante ao da música erudita, da música clássica, por exemplo, né? Então, fazer essa diferenciação entre alta cultura, média cultura, baixa cultura, cultura de massa é muitas vezes complicado. Tem um autor que se embreou aí nesse matagal que se chama Dwight MacDonald e ele estabeleceu essa definição entre mid-cult, cultura média, que seria aquela cultura meio permeada por valores pequenos burgueses, a alta cultura, que evidentemente seria aí os bens de grande erudição,
uma ópera do Bar, ou não sei, um romance do Proust, do Machado de Assis, alguma coisa assim, e a baixa cultura, que seria essa cultura de massa. Não é? Há um autor muito importante que acrescentou muito mais, que é mais importante do que o MacDonald aí, que é o Walter Benjamin, que morreu no século XX, nasceu aí no início, meados, no fim do século XIX, na verdade, e que foi morto pelos nazistas, né? Se suicidou quando pego pelos nazistas, e que ele traça uma definição entre ele tem um livro clássico que é a obra de arte na era da reprodutibilidade, né? E ele fala dessa perda de aura, dessa perda do significado subjetivo da obra de arte em meio à indústria cultural. Basicamente como se a arte fosse desidratada no seu elemento reflexivo, no seu elemento transformador, no seu elemento diferenciador, quando reproduzida em larga escala. Esse, na verdade, é o ponto chave para a gente pensar indústria cultural, né? A ideia de indústria cultural também, ela é sempre pensada através dessa perspectiva ética, né? Que tenta mensurar os bens culturais. A indústria cultural, ela promove mais bem ou mal para a sociedade, para os indivíduos em geral. E essa perspectiva, ela advém de uma noção que foi primeiramente falada por dois alemães de peso, dois sociólogos, filósofos alemães. Você deve ter ouvido falar deles já. São Theodor Adorno e Max Horkheimer, que vão escrever nos anos 40 um livro que se chama Dialética do Esclarecimento, no qual eles vão denunciar que a cópia e a reprodutibilidade dos bens culturais, elas desidratam a arte naquilo que ela tem de indução à reflexão, né? De indução a uma experiência cognitiva elevada e tudo mais. Eles denunciam que naquele momento a arte ou a indústria cultural estava a serviço de estados totalitários e estava sendo usada em larga escala como estratégia de propaganda dos estados totalitários. E, portanto, elas teriam um papel de alienação do indivíduo, ou seja, de fazer com que o indivíduo se conformasse com as suas condições sociais e políticas que, em outro contexto, seriam inaceitáveis. Tenhamos em mente que eles estão falando aí nos anos 40 e eles estão falando do nazismo, do fascismo, de um momento em que as técnicas de propaganda estão surgindo e que elas são usadas em larga escala para fazer propaganda de regimes totalitários, para banalizar o mal, para transformar o sofrimento humano, inclusive muitas vezes em mercadoria, em produto a ser consumido, né? Eles próprios, eles são perseguidos pelo nazismo, eles são daquelas leva de intelectuais aí perseguidos e vão se refugiar nos Estados Unidos. E tanto o Adorno, quanto o Horkheimer, quanto o Walter Benjamin, que eu citei há pouco, eles fazem parte da chamada Escola de Frankfurt, que é um grupo de intelectuais que se reuniu ali no Institut für Sozialforschung. Você fala alemão bem, você sabe que esse é o Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Frankfurt, e que produziu nos anos 20, 30, 40 uma série de trabalhos, de estudos de muito impacto nas ciências humanas em geral. Pois bem, eles trazem essa noção de que a massificação, de que o espraiamento dos bens culturais, a maneira da lógica industrial, eles teriam esse objetivo alienante. Eles teriam esse objetivo e essa particularidade de destituir os indivíduos da sua capacidade de pensar ou da sua capacidade de questionar a realidade à sua volta. Eles bebem de algumas fontes daquele velhinho barbudo que parece o Papai Noel, chamado Karl Marx, mas eles discordam de muita coisa do Marx. Eles trazem aí uma lição na reflexão deles, no Dialética do Esclarecimento, uma reflexão típica do Marx, que é aquela de que todo produto traz em si as marcas do sistema que o engendrou. Isto é, toda a mercadoria, todo bem a ser consumido, ele está permeado de ponta a ponta pela lógica do sistema no qual ele foi edificado, no qual ele foi construído. Isto é, pela lógica da exploração do capitalismo, da alienação e tudo mais. Tenhamos em mente que eles estão falando ali do ápice da perseguição dos estados totalitários, ali fascistas e comunistas, e portanto era um elemento novo à indústria cultural.
E eles, portanto, têm esse viés de interpretação mais negativa ou no mínimo, mais restritiva e mais questionadora do papel da indústria cultural. Uma outra visão, já bem mais contemporânea, é dada pelo McLuhan, que é já um teórico mais contemporâneo da década de 60, em que ele vai dizer que, bom, não é por aí. A mensagem, bem a grosso modo dele, é a de que o meio é a mensagem. E de que, isso sou eu que estou dizendo, não é ele que diz, tá? Se é ruim com a indústria cultural, pior sem ela. Porque, basicamente, a indústria cultural, ela pode ser o primeiro processo de contato do indivíduo, o primeiro processo de democratização cultural e, portanto, o primeiro processo que contribui não para a alienação, mas para o combate à alienação, na medida em que ele permite ao indivíduo ou às massas um primeiro contato com bens culturais com os quais eles não teriam contato em outras circunstâncias. Não é? Essa é uma outra perspectiva para se pensar o tema. Para você entender um pouco mais do assunto, eu te convido a ler A Dialética do Esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer, um texto que não é muito fácil, não é uma leitura muito fácil, vai exigir aí mais do que 2 ou 3 neurônios, mas você tem milhões na sua cabeça, então acho que você não vai ter grande dificuldade. Sem dúvida, é um dos livros mais importantes de todo o século XX. E se você quiser entender um pouco mais sobre Escola de Frankfurt, eu te convido a ler As Mal Traçadas Linhas deste escriba. Aqui, no primeiro capítulo da minha tese de doutorado, eu falei muito sobre a Escola de Frankfurt, dos seus personagens, as trajetórias de cada um, o que eles produziram dentro de um contexto sócio-histórico. E eu te convido a ler, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você baixar direto aí do site da Biblioteca da Universidade de São Paulo. O autor é bonzinho, não está cobrando nada, está fazendo isso de graça, fazendo essa gracinha para você. E você, portanto, então, faça uma gracinha para mim, curtindo esse vídeo, dando um joinha, recomendando para alguém e, claro, se inscrevendo no canal para que a gente possa seguir adelante com esse projeto. Tá certo? Um abraço e até a próxima.